Olá, eu decidi desinstalar o Instagram. Pelo simples motivo de que, mesmo eu usando um launcher diferente no meu celular para desincentivar esse consumo dos aplicativos, né? Meu dedo, ele mecanicamente já tinha decorado o atalho pro Instagram, sabe? Minhas manhãs sempre foram pegar o celular, ficar uma hora mexendo no Instagram ou em qualquer coisa, até minha cabeça acordar. Se a gente estivesse num mundo onde todos os malefícios fossem ditos no produto, igual como se tem nas embalagens de cigarro, né? Com certeza esses designs dos aplicativos estariam dentro dessas recomendações de saúde, né? É literalmente a imagem de que o nosso cérebro é primitivo, só que as coisas que a gente está colocando nele e a quantidade de informação, elas são uma droga, literalmente. Tipo, a gente tá numa onda de TDAH, ou mesmo quando as pessoas não têm TDAH, as pessoas falam que estão tendo sensações de TDAH, né? Mas pensa de uma forma comigo. Imagina que todo mundo tem um pouco de TDAH, tem comportamentos de TDAH, o que não são suficientes para categorizar clinicamente como um distúrbio, né? E daí, quando você abre um aplicativo e em poucos segundos a sua atenção muda e aquilo vai colocando no seu comportamento, reduzindo o seu tempo de atenção, tempo de foco, você está fabricando artificialmente um TDAH ou incentivando os comportamentos de TDAH que já existem em você, sabe? E nessa era da atenção, da informação, todo mundo está buscando competir pela sua atenção. Isso é horrível para criadores e artistas afins. Esse vídeo aqui eu repensei umas 30 vezes antes de fazer, porque na minha cabeça já tá muito enraizado que se eu for fazer um vídeo ele tem que ser bem feito. Pô, eu tô usando uma câmera para isso, né? Eu não tô usando o meu celular. Mas já que eu sei fazer motion design, já que eu manjo de edição, eu já fiz isso bastante no YouTube, né? Eu preciso criar um roteiro, porque a atenção das pessoas é pouca, porque o tempo das pessoas é pouco. Eu preciso cativar logo de início, né? Quanto mais a gente vai para esse caminho, mais a gente perde a nossa humanidade, a nossa capacidade de empatizar com outra pessoa que simplesmente está falando da mesma realidade que você está vivendo, sabe? Não é a primeira vez que eu tento fugir do Instagram. Como um artista, criador, principalmente, né? Teve uma vez que eu criei o projeto Segredos, que eu arquivei todas as fotos que eu tinha no Instagram, porque eu tava de saco cheio dessa lógica de sempre ficar preso às métricas, aos likes, aos compartilhamentos, à divulgação, etc, etc. Não tava dando certo. Então eu queria me afastar dessa lógica que desde aquela época eu considerava desumana. Então eu fiz o site segredos.andrecatec.
No Instagram, eu só postava fotos fazendo assim, o silêncio, e a descrição da foto era uma senha que você tinha que levar para o meu site e digitar a senha para ver o post de verdade, né? Era muito bonito, tinha uma dinâmica legal, né, de colocar ali, digitar a senha. Se não tiver a senha, você não vê o post, né? É, é um segredo mal guardado, né? Mas ainda assim se lê como um segredo, tem a estrutura de um segredo, tem aquele lance de você puxar a conversa para o lado, tirar a conversa do Instagram, dessas lógicas malditas, né? E então a gente começar a conversar, e então eu mostrar a minha próxima obra e a minha próxima foto. Eu colocava até áudios lá, né? Mas eu acho que por mais que eu tivesse tentado fugir das lógicas de métricas, né? E de sucesso e tudo mais, aquilo não saiu da minha cabeça. Eu vejo que o capitalismo e as lógicas de morte de hoje são como se fosse um vírus mental. Que por mais que você tente lutar, tente fazer algumas coisas pra mudar isso na realidade, mano, você precisa ver na sua cabeça primeiro. E hoje eu vejo que naquela época eu não tinha isso na minha cabeça. Eu ainda estava tratando o site dos segredos, segredos.andrecatec, com as mesmas lógicas de métricas, com as mesmas lógicas de reconhecimento e feedback de sucesso, né? Que eu tinha no Instagram, não mudou nada. Pouco tempo depois eu parei e pensei, isso não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Porque as pessoas não estão vendo? Tinha pessoas que viam. Talvez porque elas não estejam comentando, porque eu via lá nas métricas do site que ninguém estava acessando. A lógica não tinha saído da minha cabeça. Eu sei que a gente tem poder para escolher parar de usar Instagram, parar de usar o Spotify, voltar às coisas mais analógicas. Eu sou super a favor disso. E existe um movimento em prol disso, né? De a gente voltar para tempos mais simples. De tentar entender que nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa ser bem editado. O que a gente desesperadamente precisa é desacelerar. É recuperar o nosso tempo de atenção. Nossa capacidade de atenção. É parar de dar dinheiro, atenção, ibope para esses aplicativos que literalmente só nos veem como produto e consumidor. Eu acredito na tecnologia. Eu acredito que a tecnologia ela não é má, né? Ela somente está sendo usada para fins desumanos hoje em dia, né? Eu entendo que a gente tem a escolha, mas eu também entendo que a gente consegue ir até o final, a gente consegue adoecer, a gente consegue destruir a nossa própria identidade antes das coisas melhorarem. Antes da gente falar para. Eu tô só um dia sem Instagram, sabe? E só de acordar sem o Instagram, a minha vida já tá melhor. Eu acho que a gente sente quando precisa fazer alguma mudança. Se você sente que precisa continuar
vendo as novidades, utilizando a rede social, utilizando o Spotify. Isso está no seu tempo. Ainda faz sentido para você. Não adianta eu argumentar contra isso. Mas se você sente que isso já está te prejudicando, por que não? Por que não ousar e tentar fazer alguma coisa diferente? Eu fico pensando sobre a minha arte, né? Porque o artista é cativo ao seu público, né? O artista quer que a sua arte seja vista, na maioria das vezes, né? Não tem sentido para mim colocar a arte no mundo real se não for para as pessoas verem. Senão ela pode ficar dentro da minha cabeça. Para mim, dá no mesmo, literalmente. Agora, uma vez que eu quero que a minha arte seja vista, eu preciso ir até onde as pessoas estão. E daí é por isso que se usa o Instagram, as redes sociais. A gente está no feudalismo tecnológico, né? A gente não é dono dos meios de comunicação. A gente não é dono do Instagram, do YouTube. A gente simplesmente coloca o nosso conteúdo para lá e eles ganham dinheiro, né? Porque é sistemático, é o capitalismo, é a estrutura. Então, para mim, como artista, sair do Instagram é sair de uma possível é sair de um possível meio de divulgação. Mas eu fico pensando também, quem gosta da minha arte vai me seguir, cara. E se a minha arte for boa, não importa onde eu coloque, sabe? O que importa é eu fazer meios, construir meios para que as pessoas cheguem até lá. O que importa é a acessibilidade. Agora, se não faz sentido eu estar em algum lugar, minha arte estar em algum lugar, por que eu vou continuar insistindo? Por que eu vou continuar insistindo em me humilhar por migalhas, já que o Instagram você precisa pagar, porque é tanta competição para sua atenção, porque você precisa pagar para ter a atenção. Isso está errado. E se a gente não tentar, a gente vai continuar na mesma bosta. Então, qualquer tentativa é válida. Se você quiser tentar comigo, vamos lá.